Vamos falar hoje do São Paulo Futebol Clube na busca por reforços. O São Paulo ele tem buscado reforço agora, nesse momento, e esses reforços eles são ali para meia e também para lateral direita, além de um zagueiro. O São Paulo está tratando o assunto bem às 7 chaves, né? E teve um jornalista da gringa aí, um cara que falou que o São Paulo está negociando com o meia colombiano. E aí eu trago para vocês também uma atualização sobre o João Lucas, lateral direito que hoje é do Grêmio e que o São Paulo teve o cara oferecido. Vou te trazer todas as novidades do São Paulo aqui agora. O assunto Galopo versus Rojas ali no River Plate, porque tem um meia no River Plate que deve ficar livre agora na rescisão contratual. Quero te atualizar de tudo mesmo, do nosso São Paulo maravilhoso que não está pra brincadeira, hein? Chega nesse like aí, brabão, likeinho pra dar aquela moral. Vou esperar aqui, tá? Você chega no like, deixa esse like pra dar uma moral no vídeo e eu faço o resto por aqui, fechou? Também se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, faça esse trampo aí que nós vamos fazer desse vídeo uma coisa muito poderosa e eu conto muito com vocês, meus amigos de todos os dias, noites e feriados e fim de semana. Tamo junto. Olha só, o que tá rolando aí? O São Paulo, ele teve o Rodriguinho jogando como meia. O Rodriguinho entrou no lugar do Alisson. No meu modo de enxergar futebol, muito melhor que o Alisson hoje como meia. Fez duas jogadas de efeito ali que foram maravilhosas, grandiosas mesmo. E eu achei que o Rodriguinho, ele faz o que o Alisson não consegue mais fazer, que é ser o meia. O Rodriguinho, ele tá no São Paulo tem um tempão já, e ele tá tentando sempre dar aquela volta por cima. O jogador promessa, o jogador que tem que virar realidade, né? E aí o que aconteceu com o Rodriguinho? Ele pode virar realidade agora, e o Crespo não tá, tipo, contando com carteirada. O que é isso aí? Ele não tá contando que Alisson e Pablo Maia, quem eram no São Paulo, ele falou, melhores hoje, Marcos Antônio e Bobadilla. E colocou os caras pra jogar e foram dois acertos tremendos, tremendos mesmo. Ontem o Crespo, ele teve, assim, a sanidade, eu acho que foi uma sanidade, uma coisa muito correta mentalmente falando, de tirar o André Silva do time do São Paulo pra colocar o Luciano como centroavante. O André Silva vem bem. É indiscutível, ele tá jogando bem. Ah, mas não tá jogando bem. Ele fez gols, deu assistências nos últimos jogos, ele tá bem. Ele também faz parte de uma retomada do São Paulo, essa retomada que o técnico Hernan Crespo tá encabeçando ali no time, né? Só que o André Silva, ele não é um cara que faz, talvez, tantos gols como o Luciano. E no São Paulo, esse é o problema. No São Paulo, Ferreirinha tem que jogar. Ah, Juba, mas o Ferreirinha tem que jogar. O Crespo entendeu isso. Eu falei sempre, ó, se for colocar o Luciano de meia, não pode. No ataque é legal. E o Ferreirinha tem que jogar. O Crespo, ele chega e ele tira do time do São Paulo André Silva. Ao invés dele recuar o Luciano, que ele poderia pôr o Luciano de meia, Ferreirinha e André Silva, né? Seria normal. Qualquer técnico faria. O Crespo fez o contrário. Ele tira o André Silva, avança ainda mais o Luciano e coloca o Ferreirinha para jogar como um ponta esquerda. Então ali, o Ferreirinha mais centralizado resultou em uma assistência do Luciano, um gol do Ferreirinha e o São Paulo goleando o Fluminense por 3-1, podendo fazer aquele gol de pênalti, podendo fazer aquele gol do Bobadilla que foi anulado, seria 5-1, assim, de boa. Respeitando o Fluminense, poderia ter sido 5. Então, o São Paulo deitou o cabelo, o São Paulo voou. O São Paulo jogou praticamente sozinho. Foi top de ver. E aí, o Rodriguinho fez a meia no lugar do Alisson, quando ele entra no segundo tempo, e ele faz duas jogadas de muito efeito. Uma delas driblando pelo meio, caindo pra cima dos caras, Martinelli, fulano de tal, ele caiu pra cima dos marcadores e fez uma jogada formidável. Depois ele faz uma que ele chapela dois caras e mete no ângulo de esquerda e acaba que o goleiro Fábio faz a defesa. Mas o Rodriguinho, ó, filé, top, foi perfeito. E aí o São Paulo agora buscando por esse meia, ele tem o Rodriguinho na fita. E o Rodriguinho pode ganhar a posição do Alisson. E pra mim deve. É claro que o Alisson ele é raçudo, ele é brabo, ele foi campeão e tal. De volante, pra mim hoje tem que ter espaço. O Marcos Antônio e Bobadilla titulares, o Alisson e o Pablo Maia e o Luan buscando o espaço deles. Hoje naquela dupla de volantes, pra mim, não pode mexer. Aparentemente pro Crespo também não, então ficou top no meu modo de enxergar futebol, pra mim tá perfeito. Mas na meia, acho que o Rodriguinho merece chance. Por falar em meia, o São Paulo, ele segue ainda procurando por esse meia, tá? O que rolou muito, principalmente na semana passada? O Galopo tá ali batendo a meta pra ser comprado pelo River Plate. Fez gol recentemente e tal. Ele vai ser comprado pelo River. Ele batendo a meta, o River é obrigado a comprar ele. Não é assim, ah, não quero mais, usei, não quero mais. Não tem essa. Bateu a meta, o River é obrigado a comprar o Galopo. E aí, o River Plate está agora tentando uma rescisão contratual com o Matias Rojas. Essa rescisão pode rolar perfeitamente.
Ele saiu do Racing para o Corinthians, rolou uma rescisão no Corinthians, foi para os Estados Unidos, acho que no time do Messi, não lembro qual time, teve uma rescisão de novo e ele acabou no River Plate, onde ele não está se firmando por conta de lesões. O que está acontecendo? Para ele rescindir, muito bem pro River. Agora, pra ele não é legal. Perder o emprego e tal. Então, ele tá batendo o pé. O River quer a rescisão, mas o River tá tentando procurar clube também. Seria muito perfeito se ele viesse pro time do São Paulo, talvez como uma parte do Galopo. O São Paulo tem hoje o Tapia, que é do River. Ele tem o Enzo Dias, que é do River. E ele quer também, pode querer também o Matias Rojas, que é do River. O Tapia custa mais ou menos aí uns 10 milhões, 12 milhões de reais. E o Enzo Dias custa 15. O Galopo custa 23. Então o São Paulo pode utilizar o Galopo para pagar esses dois jogadores. Mas o outro, o Matias Rojas, ficando livre no mercado ou conseguindo que o São Paulo assine um contrato com ele pode conseguir essa rescisão amigável ali com o River Plate, sair de lá e vir para o São Paulo, onde ele teria emprego garantido. Qual que é a questão? O Pity Martinez joga no River Plate ainda, Galopo está crescendo no River Plate com o Marcelo Galhardo, e pode ser que o Matias Rojas ainda seja um jogador interessante. Ele é muito habilidoso, ele tem um chute excelente, ele tem uma ótima visão de jogo, um bom drible. Ele, se não fosse a contusão, seria um jogador classe A, primeira prateleira aqui do futebol sul-americano. Como ele tem esse histórico de lesão, ele teria que vir para o São Paulo se viesse com valores menores, né? Então é um jogador que é interessante por si só. E aí o que rolou? Esse jornalista aqui é o jornalista Serbay, eu não vou saber pronunciar, né? Serbay Solmas. É o Serbay Solmas. É um cara que fala que o jogador Elan Ricardo, que é do Besiktas, ele interessa para o time do São Paulo, que o São Paulo tem interesse de trazer o cara. Eu fui levantar quem é Elan Ricardo. Ele é um jogador colombiano que nasceu em Barranquilla, lá na Colômbia. Ele tem hoje 21 anos, então ele é jovem de tudo. Ele realmente faz o segundo volante. Ele não é um meia clássico. Ele jogou de primeiro volante já e hoje ele joga como um segundo volante. É onde ele se sente mais tranquilo para jogar ali. Eu entendo que trazer um cara meia pro São Paulo é fundamental. Nós temos hoje que contar com o Rodriguinho, o Alisson não está tão bem, o Oscar volta e olhe lá quando, e nós temos o Lucas Moura, que não é propriamente um meia, que você fala, nossa, que meia. Ele é craque, melhor jogador do São Paulo. Amo o Lucas Moura. Quero ele no São Paulo titularzaço absoluto, ele mais 10. Mas ele não é um meia de criação, ele é muito mais um Kaká, um Juninho Paulista, um cara que pega a bola e faz as jogadas meio que pra ele próprio, né? Usa um pivô pra dar aquela tabeladinha com ele, mas ele joga pra ele próprio. Não é aquele meia que joga pra ser criativo, pra condicionar os seus companheiros a jogarem. Esse aqui, o Elan Ricardo, ele seria um cara pra fazer essa função, mas mais de volante. E aí, pra mim, eu entendo que o São Paulo deveria correr disso. Não acho que seja ideal pro São Paulo trazer um volante. Já tem o Luiz Gustavo, já tem o Luan, tem Bobadilha e Marcos Antônio, ainda tem Pablo Maia e Alisson, ainda tem Negruti pra nascer pro futebol. Volante, pra mim, no São Paulo, deveria ser assim, proibido. Ou vende 2, 3, vende 3, pra pensar depois em ter o volante. Esse Elan Ricardo pode ser o próximo Josué aqui. Não me interessa. Hoje vejo como muito mais um problema pro Crespo do que como uma solução maravilhosa. Então não interpreto que é uma coisa boa, não. Por falar em Lucas Moura, olha o que tá rolando. O São Paulo, de Crespo, ele pode preservar o time pra jogar contra o Atlético Paranaense. E aí você vai me olhar com perplexidade. Me olha aí e fala, o que é isso, Juba? Você tá louco, cara? Olha pra mim com perplexidade e fala, você tá louco? Você tá maluco? O São Paulo vai poupar na Copa do Brasil, vai se matar no Brasileiro, onde ele vai ser no máximo 8º, 7º, e vai poupar na Copa do Brasil? A verdade é que o Crespo na coletiva falou que deve mesmo mesclar o time. E aí, mesclando o time, ele pode ser que ele não vá com força máxima na Copa do Brasil. O Crespo fala, não, vou com o melhor que eu tenho pra qualquer momento. Mas estamos estudando, sim, dar uma mesclada, fazer aquele rodízio e em algumas posições pontuais. Eu acho um absurdo. Você tem um brasileiro que tem times como Juventude e Sport Recife que já caíram. Você tem um time como o Vasco e o Santos que estão muito piores do que o São Paulo, né? 2 times aí. E tem vários outros, como o Fortaleza, o próprio Ceará não vai aguentar segurar o São Paulo num longo prazo, Vitória da Bahia, tem muitos e muitos times que não vão dar conta do recado. Até mesmo o Inter não tá bem hoje em dia. Então se olhar pro São Paulo e falar, olha só, São Paulo vai cair. Não, não vai. Não cai mais. Vou abrir mão de Copa do Brasil e Libertadores, acho um absurdo. Mas enfim, o Lucas Moura, ele deve voltar para o São Paulo após o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A previsão dele voltar é lá pro dia 6, então acho que são 2 jogos depois, né?
Dia 31, hoje é dia 28. 29/7 vai ser terça. 30 vai ser quarta, 31 é quinta, é isso? Então 31 ele não joga contra o Atlético Paranaense. E aí vai ter mais um jogo lá pro dia 4, 3, 4, 5, vai ter mais um jogo. Depois disso, o Lucas Moura pode voltar. Então ele perderia a Copa do Brasil, jogo de ida, e também um jogo do Brasileirão se tiver. Então o Lucas tá fora. E aí o São Paulo pode colocar ainda um time mesclado? Eu acho, sinceramente, que não deveria. Vamos falar agora do João Lucas? Eu até separei aqui, olha só. João Lucas. Quem é o João Lucas na fila do pão? Na fila do merengue? Quem que é na fila do sopão? O João Lucas é um lateral direito que foi do Flamengo, revelado pelo Flamengo. E aí ele jogou no Cuiabá. Teve pouca notoriedade no Cuiabá, mas ficou um tempo lá. Volta pro Flamengo, Cuiabá de novo, vai pro Santos, onde ele tem uma passagem discreta. Quando ele chega no Juventude, ele detona de jogar bola. Ele foi pro Juventude em 2024, ano passado. Ele faz uma campanha pelo Juventude brilhante, onde em 40 e poucos jogos ele dá várias assistências, 7 assistências, faz 2 gols. Ele teve ali uma trajetória muito boa jogando pelo Juventude, mas jogando mesmo, titularzaço. O que surtiu, resultou na carreira dele, uma contratação pelo time do Grêmio, e o Grêmio vai lá e contrata o João Lucas. O João Lucas hoje ele está com 27 anos, idade perfeita pro São Paulo. Idade de corpo, a parte física tá perfeita, não é um cara de 20 anos formando músculo ainda como é o caso do Mike, é um cara que já está formado e experiente. Rodou em Flamengo, Santos, Cuiabá, Juventude, pegou Série A, Série B, fez tudo. É um cara de experiência. E quando ele vai pro Grêmio, ele vai em alta. Chega no Grêmio, ele não joga. Hoje, no Grêmio, ele tá com um jogo só. Só um jogo computado. Então ele pode sair do Grêmio e vir para o time do São Paulo, pôr a camisa e jogar esse Brasileirão. Tranquilo. O São Paulo precisa de um lateral direito. O que pega pra mim em relação ao João Lucas, além dessa idade legal que ele tem aqui? É a experiência como um fator fundamental, mas o que foi preponderante? A notícia que tem é que os empresários do João Lucas o ofereceram para o time do São Paulo. O São Paulo, a princípio, torceu o nariz e falou, não dá, Belmontão lá, não quer o João Lucas, não dá para entender. É um jogador que chegaria no São Paulo a preço baratésimo, né, porque seria por empréstimo, para pôr a camisa e jogar. O São Paulo torcendo o nariz e não querendo ninguém, ele não está contratando e contando muito com a sorte. Hoje, o Cédric Soares já não está jogando absolutamente nada. Só que o Cédric Soares, ele tem, além de não jogar nada, ele tem a idade avançada, que daqui a pouco, mesmo não jogando nada, não teremos o Cédric Soares, e ele tem um histórico de lesão incrível também, que o deixou praticamente um ano parado antes de assumir a lateral do São Paulo, antes de ser contratado. Então, por ter o Cédric, que não está se ambientando aqui no futebol brasileiro, somado o fato do Cédric não ter a parte física legal pra caramba, ele se machuca muito, e ainda os 33 para 34 anos que ele tem, eu acho que qualquer lateral hoje seria fundamental. O João Lucas, sendo oferecido pro Tricolor, como as notícias cravaram, eu acho que ele é um lateral fundamental pra mudar a história dessa lateral do São Paulo, um cara brasileiro que não vai ocupar o lugar de estrangeiro no time e seria um cara experiente que pode pôr a camisa e jogar. Não é nenhum primor, você fala, nossa, que lateral, é o Cicinho. Não, não é o Cicinho, não é o Cafu, mas é um lateral que, poxa, ele pode fazer no São Paulo o que o Samuel Xavier faz lá no Fluminense. Sabe, ele pode fazer no São Paulo o que alguns laterais estão fazendo por aí, como Marcos Rocha e Mike do Palmeiras, o Mike Gordão Santos, que fizeram por muito tempo e que ganharam títulos. Por que com a gente é sempre essa dificuldade? Isso é complicado. Diretoria do São Paulo, se tiver a mísera chance de trazer o João Lucas emprestado de graça, eu acho que é um nome ideal para compor elenco do Tricolor e não ficar dando sopa pro azar. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!